estamos juntos aqui hoje, nosso programa semanal Campeão News. E hoje eu e o meu inseparável professor Gilberto, colega de bancada, tamo junto, professor. Falando um assunto muito importante hoje, nós vamos falar sobre sogra, hein, professor? É verdade. E digo ainda mais, tudo começou no zoológico. No zoológico. Fique com a gente, roda a vinheta. Canal do Conhecimento. Vou fazer um bingo lá na casa da vovó. Vou fazer um bingo lá na casa da vovó. O prêmio é minha sogra, sai numa pedra só. O prêmio é minha sogra, sai numa pedra só. E quem ganhou tem que levar. Paga essa droga pra lá. Quem ganhou tem que levar. Paga essa droga pra lá. Se você não ganhou nada, não fique preocupado, porque na segunda pedra você leva o meu cunhado. Quem ganhou tem que levar. Paga essa droga pra lá. Quem ganhou tem que levar. Paga essa droga pra lá. Eu vou fazer um bingo lá na casa da vovó. Vou fazer um bingo E lá na casa da vovó. Bora, o prêmio é minha sogra, sai numa pedra só. O prêmio é minha sogra, sai numa pedra só. Quem ganhou tem que levar. Paga essa droga pra lá. Quem ganhou tem que levar. Paga essa droga pra lá. Na terceira pedra, um prêmio de consolação. Leva um crioulo bicha e uma branca sapatão. Quem ganhou tem que levar. Paga essa droga pra lá. Ei, quem ganhou tem que levar. Oi. Paga essa droga pra lá. Eu vou fazer um bingo lá na casa da vovó. Vou fazer um bingo E lá na casa da vovó. o prêmio é minha sogra, sai numa pedra só. O prêmio é minha sogra, Sai numa pedra só. Quem ganhou tem que levar. paga essa droga pra lá. Quem ganhou tem que levar. Paga essa droga pra lá. A cartela é de graça, podem levar de montão. Eu entrego o prêmio em casa, só não quero é devolução. Se acaso houver empate, ninguém fique com receio. A gente arranja o serrote e parte a véia no meio. Quem ganhou tem que levar. Paga essa droga pra lá. Quem ganhou tem que levar. Paga essa droga pra lá. Eu vou fazer um bingo lá na casa da vovó. Vou fazer um bingo lá na casa da vovó. O prêmio é minha sogra, sai numa pedra só. O prêmio é minha sogra, sai numa pedra só. Quem ganhou tem que levar. Paga essa droga pra lá. Quem ganhou tem que levar. Sai numa pedra só que vai acabar rápido. Estamos de volta, galera, falando sobre esse assunto, sogra, professor. Professor, mas sogra? E estudando um pouco, eu fiquei sabendo que essa história de sogra começou num funcionário britânico que veio morar no Brasil. É verdade. E o que tem a ver esse funcionário britânico vir morar no Brasil com o assunto de hoje, sogra? E digo ainda mais, o que tem a ver zoológico no meio disso tudo? Explica pra gente, professor. Bom, uma coisa até exótica, né, Wanda? O que eu tenho que falar com as pessoas que assistem a Campeão News é o seguinte, né? Existe uma ligação total. Zoológico, funcionário britânico, governo brasileiro e o dia da sogra. Mas que ligação é essa? No começo de 1957, um funcionário britânico, que eu não tenho o nome dele exatamente, né? Ele veio a serviço do governo brasileiro prestar serviço aqui no Brasil. A capital do Brasil nessa época era o Rio de Janeiro ainda. Sim. Brasília estava sendo construído. 1957. 57. E ele foi morar justamente ali em frente ao campo de São Cristóvão, em frente ao zoológico, Sim, que sim. já existia naquela época, Estação de Trem de São Cristóvão.
E esse funcionário inglês, ele veio com o pensamento do Brasil. O Brasil é um país de selva, de mata, de jacaré, de crocodilo, né? de onça. Então, assim, os europeus vêm para cá com essa mentalidade. Naquela época era mais ainda. E o sonho dele era chegar aqui no Brasil, um funcionário muito bem sucedido. Ele queria ter um zoológico particular aqui no Brasil. E ele, de certa forma, de forma até legalizada, ele conseguiu a autorização do governo brasileiro, naquela época, para ter um zoológico particular. Então ele conseguiu ter, né, na sua casa na Quinta da Boa Vista, ali em São Cristóvão, onça, ele conseguiu tucano, capivara, inclusive uma cobra. E ele conseguiu adquirir uma surucucu. Só que esse inglês ele não sabia pronunciar a palavra surucucu. Então ele começou a pronunciar de forma errada, sogware, surucucu, sogware. Ele não sabia falar surucucu, sogware. Acaso, pura coincidência. É verdade. Então acabou virando uma corruptela na língua portuguesa. Sogra virou sogware. Então sogware para ele era uma cobra. No dia 28 de abril de 1957, o presidente da República, o então presidente Jânio Quadros, aqui no Palácio Catete, no Rio de Janeiro, ele fez um almoço, ele providenciou um almoço para essa empresa britânica que prestava serviços para o governo brasileiro, né? Uma forma de agradar os funcionários. Sim. E esse funcionário de alto escalão foi chamado. Só que o presidente, a partir de um memorando, a partir de um telegrama naquela época, né, era muito comum, ele emitiu para os funcionários o seguinte: vocês estão autorizados a trazer para esse almoço comemorativo as esposas e as sogras. Só que o inglês, ele entendeu que sogra era sogra, a sua cobra. Então ele levou para esse almoço a sua esposa e a sua cobra surucucu de quase 2,5 metros. Resultado, a confusão que ele promoveu. Imagina. Aquele corre-corre. Resumindo, acabou com o evento. Então, a partir desse dia, as pessoas, isso caiu no Jornal dos Esportes da época, né? Isso aí caiu até como uma forma de piada, uma coisa engraçada. Naquela época, o Jornal dos Esportes era aquele rosinha, né, professor? Não só do esporte. Então, acabou criando aquele mito que sogra é associada à cobra. Sogra era a cobra surucucu que ele falava. Então as pessoas caíram nesse gracejo. Então a partir desse dia no Brasil, 28 de abril de 1957, o dia da sogra, ele é associado à cobra, à serpente, a uma coisa venenosa, uma coisa maléfica. Mas eu vou falar com toda seriedade. Sogra, para mim, pessoalmente, é uma segunda mãe. Eu acho que para você também. Tive sorte. Tivemos sorte, né? Tivemos sorte. A verdade é essa. É isso que eu tenho a passar para os nossos telespectadores. Uma história curiosa, né? Fique com a gente, voltamos já. Campeão News. Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Gilberto, professor, historiador, especialista na nossa gloriosa história da Baixada Fluminense. E no programa de hoje eu vou falar sobre a Companhia União Manufatora de Tecidos, a maior indústria têxtil de Duque de Caxias no século XX. A indústria União Manufatora, ela foi fundada no ano de 1932 e funcionou até o ano de 2006. Era uma indústria que foi a maior produtora de linho e viscose do Brasil nas décadas de 50 e 60. Ela foi também uma grande exportadora de botões, de madrepérola, caríssimos botões que eram exportados para toda a América Latina, Japão e Estados Unidos. Made in Duque de Caxias. O mais importante também que eu posso falar sobre a indústria União Manufatora é que ela chegou a ter 12 mil funcionários na década de 60 e foi a maior indústria de Duque de Caxias antes da fundação da Reduc, da refinaria Duque de Caxias, no ano de 1961. O prédio, em forma de art déco, que tinha até um relógio inglês na sua frente, de frente para a estrada Rio Petrópolis, né, a atual Avenida Presidente Kennedy no Centenário, ele foi demolido no ano de 2006, infelizmente, e muitos duque-caxienses têm lembrança de quando passava ali pelo Centenário, de olhar para aquele relógio de duas faces da fábrica União Manufatora, né? Então, só fica saudade nesse caso. Bom, pessoal, e a lembrança fica, eu tenho saudade dessa época, que eu lembro muito bem na minha memória sobre esse prédio que existia lá no Centenário. Por hoje é só, valorize a história da Baixada Fluminense. Se vocês querem conhecer o seu futuro, valorizem enormemente o seu passado. Muito obrigado a todos vocês.
voltamos a falar sobre esse assunto tão intrigante, né, professor? Sogra. Mas, professor, hoje em dia as pessoas associam a sogra à cobra, né? Inclusive muitos cantores brasileiros populares fizeram essa semelhança, trouxeram de forma até poética entre a sogra e a cobra, né? A gente tem o de Kroll, Bezerra da Silva. Poética e pejorativa, né? Pejorativa, né? E que trouxe essa associação, e eu vou te dizer, em alguns casos, até a semelhança. Mas deixa fala pro senhor falar um pouquinho pra gente sobre a semelhança atual. Olha, o que eu posso falar, Evandro, sinceramente, é que por exemplo, a Bezerra da Silva, de Coió, né, principalmente no mundo do samba, se criou aquele mito da sogra. O de Coió, principalmente, ele é um artista, um gênio, né, em relação a isso. Verdade. Música de duplo sentido, música pejorativa, mas que cativou o imaginário popular, né? Então as pessoas falam da sogra, só que a sogra, na verdade, ela tem que ser tratada como segunda mãe. Porque, professor, a nossa cultura traz a sogra como uma pessoa negativa. Sim. Como um fardo que a gente recebe. Principalmente não só genro e sogra, porque a sogra ela trata muito melhor o genro do que uma nora. Verdade. O problema são duas mulheres. Sogra e nora é guerra, geralmente. Agora, sogra e genro é uma relação de amor e ódio. A verdade é essa. Verdade é essa. E estamos juntos falando um pouquinho sobre esse assunto, sogra. A verdade é, valorize a sua cobra, ou quer dizer, sogra. A sua sogra. É verdade. Fique com a gente, Campeão News. O canal do conhecimento. Tamo junto. Tamo junto.